certos bumbuns, para moças que estão lá em casa, há certos bumbuns que de qualquer modo nós estamos a gastar 1 milhão, 2 milhões e qualquer valor. Percebamos uma coisa, esse mesmo valor que você está investindo no teu bumbum, deverias antes investir no teu conhecimento ou na tua própria psique. Há bumbum que te vale 1 milhão e 500, há bumbum que te vale 2 milhões, mas percebemos uma coisa, se a tua cabeça vale 0, é nada. É nada. Percebes isso? O que adianta você investir 1 milhão e 500 dentro de um bumbum para que totalmente ele seja jardado e tudo mais, e tu teres uma consciência que vale 0 quase? Estás a ver aí qual é o valor e qual é a diferença? Mas aqui o centro da questão é, Frazaca, é a questão daquilo que é mais útil, a vida. Da vida, Ou exato. seja, elas ao recorrerem por essas práticas, perdem a vida. Exato, esses procedimentos. Existe um livro do Osho. E aqui estamos a falar, obviamente, do preço a ser pago. Exato. Já, entramos já para... O ego, o superego. Quando o teu elogio, quando o teu ego, aquilo que é o que você baseia, ou o teu autoestima, baseia-se na aparência exterior, você não existe. Eu sempre digo, existem pessoas que, se começarem a falar a verdade, vão parar de existir. Por quê? Tudo que nós conhecemos dele é mentira. As fotos dele, a edição é mentira. A personalidade dele é sustentada, é mentira. Ou seja, ele por completo é uma autêntica mentira. Sim, é falsidade. No dia que ele tentar falar a verdade, vai parar de existir. E o mesmo acontece com a fama. Sim, o procedimento da jarda, esse procedimento, isso é fantasioso. Estás a ver? Então, o indivíduo que, se ele falar que você é bonita, ele se sente... Por exemplo, Boris, se eu te falar que tu és bonito, eu elogio o quê? Essa é a questão que se coloca. A beleza baseada na aparência exterior é fantasiosa. Estás a ver? É algo fantasioso. Nós sabemos que a aparência exterior é tipo o mundo das ideias que o Platão apresentou na teoria. Estás a ver? Todas as coisas baseadas no físico passa, material passa. O indivíduo que investe sei lá quanto no corpo e não investe na mente, na psique, para dizer, mas essa tem espírito, né? Nenhum homem, eu não gostaria de manter. Atenção, hoje em dia as mulheres têm preço. Existem mulheres para 1 hora, existem mulheres para 30 minutos, existem mulheres, se calhar, só para alguns segundos, estás a ver? E aquelas para a vida, né? E aquelas muitas são para a delas são vida. famosas, perdão. E muitas delas são famosas. Percebes? E muitas delas são famosas. De qualquer modo, ou seja, se tu estás a investir 1 ou 2 milhões na tua própria personalidade, percebemos uma coisa. Principalmente nós como homem e jovem, o que nos deve atrair não é o bumbum das moças, é a consciência. Porque o mesmo bumbum que você acha que é grande, o teu amigo ou qualquer pessoa da rua também acha que é grande e de qualquer modo isso vai atrair. Amanhã, quando de qualquer modo aparecer aquela polêmica, é corno, aconteceu isso, não vem totalmente dizer que me enfeitiçaram e tudo mais, não. Mas percebamos uma coisa, em vez de a gente estar a investir no nosso corpo, olhando por coisas que de qualquer modo poderiam nos dar auxílio, deveríamos investir muito mais no nosso conhecimento. A Bíblia nos ensina que a falta de conhecimento, ou seja, o homem pode ser rico, mas se não tiver conhecimento, é zero. E aqui também, obviamente, aqui vocês podem aqui também deixar um apelo, principalmente aos pais encarregados de educação, porque hoje em dia, em função também da correria que a vida impõe, os pais hoje estão mais preocupados em procurar... arrecadar alguma coisa para a mesa, não é? Mas, sim, de cada dia. Desculpe só, alguém vai já falar... Então, esquece-se daquilo que é o essencial, Sim. que é orientar o filho, né? Capacitar o filho, e mais do que dar roupa para o filho, é necessário que dê ao filho instruções, digamos assim, que possam, com o tempo, permitir ao filho se posicionar diante de uma sociedade corrupta, porque aqui, digamos aqui a verdade, a sociedade é corrupta. Correto. Ele tende a nos guiar para o mal, né? Então, se os pais perderem de vista, na verdade, aquilo que é o seu posicionamento dentro do lar, apetrechar os seus filhos com conhecimentos que devam, na verdade, digamos assim, capacitar o lado emocional, porque é mais importante. Ensinar o filho a aceitar-se tal como ele é. Ele é magro, está bem, eu sou magro, mas no mundo existem também outras pessoas magras, mas isso não pode me impedir de ser feliz. Sim. Tudo bem, eu nasci assim. Quer dizer, como é que vocês olham para... Porque isso começa desde a infância. Sim, né? é a base. É a base. Eu ainda digo que muitas das vezes os pais não são culpados. Nós percebemos uma coisa, há certas casas que são mesmo, ou seja, que a educação é rigorosa. Por negligência, o rapaz ou a rapariga cai em declínio, percebes?
Há certa idade que a gente já consegue Mas diferenciar. esse declínio não é a sociedade que passa a atuar na vida do jovem ou da jovem? Bem, é a sociedade que passa a mesma situação. Mas nós, como pessoa, como particular, por isso é que eu digo sempre para as pessoas precisam muito se conhecer. Para que muitos deles não sejam influenciados. Porque há pessoas que andam com gatuno, não são gatuno. Há pessoas que andam com mulheres que jardam, algumas não são jardadas. Está a dizer uma coisa? Por exemplo, Aldeia, tu és palestrante motivacional. É boa. E o teu objetivo é ajudar as pessoas a olharem para elas mesmas e verem que não, eu de facto sou alguém que tenho valor e se eu unir as minhas valências eu posso obviamente chegar até onde eu quiser chegar. Ajudas as pessoas a decidirem isso. Borja, então não achas que isso passa também no processo de educação? Borja, sendo uma educação, eu de qualquer modo eu me sinto como um educador social. Sim. Também. Ou sendo um educador social. Mas tanto eu tenho sempre aqui a dizer para as pessoas têm um poder ou têm um gigante dentro dela que muitos deles não são descobertos. Percebes? E quando não é descoberto, a pessoa é onde começa a andar à deriva. É onde caímos por essa situação de começar a fazer e desfazer. Percebes? Agora, quando de qualquer modo temos palestrantes, temos pais, temos pessoas que de qualquer modo nos auxiliam de forma direta ou indireta, nós precisamos de sair da nossa zona de conforto, que é aquela zona que a gente tanto acha que é muito boa para nós, mas não é, para nós nos juntar a uma zona de confronto. Borja, o Borja de qualquer modo já viu várias moças ou várias mocinhas que andam por aí. De qualquer modo, muitas delas, vamos supor que são jardadas, muitas delas são reflonas, de qualquer modo querem ter um posicionamento de forma pessoal, sei lá, a deriva. Borja, o Borja consegue verificar que aquela moça tem um número de idade muito superior. E eu sempre tenho dito para as pessoas, só existe duas idades. Idade da maturidade. Percebemos uma coisa? Lá em casa só existe duas idades. Idade da idade e idade da maturidade. Vou tentar diferenciar o que eu disse. A idade da idade é o número de existência que o Borja tem desde que nasceu. Já a fase da maturidade, ou seja, a idade da maturidade, é o tipo de comportamento que o Borja tem a nível social. Eu posso dizer que eu sou mais velho do teu avô. A avó que tem 60 anos de idade tem comportamentos de criança. Aí já sou mais velho dele na fase da idade. E na fase da maturidade, ou seja, perdão, sou mais velho dele na fase da maturidade. Ele é só mais velho na fase da idade. Nós precisamos de ter um posicionamento de forma diferente na vida social. Agora, vamos falar que queria... Sim, permita-me só aqui também. Nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. Por uma questão do desenvolvimento, se nós olharmos para a teoria do desenvolvimento, por exemplo, do Jean Piaget, nós entendemos que também, só para acrescentar, a idade não são meros números. Claro, não são meros números. Na verdade, existem certas funções do nosso corpo, não é que só existem por conta da idade. Temos que levar em conta. Então, a idade enquanto número é um fator determinante, impor de autoridade. Significa que se você não tem juízo, só por questão da tua idade, tu precisas te posicionar. Eu olho para a família ainda como berço da sociedade. Eu olho a família como berço da sociedade. E sempre será. Sempre será. Existem sempre fatores que influenciam no desenvolvimento. Eu acredito, existem muitos educadores sociais, muitos educadores para nós. A rua, por exemplo. E alguns preferem optar mais um lado do que o outro. Primeiro é por causa do tabu da sexualidade em casa. Hoje falar de sexualidade em casa é falta de respeito, então o miúdo aprende na rua. Se falarmos que existem pais que são rigorosos, mas o filho se torna errado na rua, eu acho que no nosso tempo, eu sempre digo, eu acho que na nossa época, quando eu era mais novo, tipo, não existia lei, né? Porque nós nos batia porrada que nos davam, crescemos na linha. Eu sou professor, há encarregados que o filho tem tendências erradas. Quando você lhe toca, ele vem para lutar contigo. Não, ele se tornou assim porque não foi aqui em casa, mas ele aplicou jarda. Será que a jarda dele só cresce quando está na rua, aqui em casa diminui? Não. Então o pai tem um papel social muito importante. Infelizmente, hoje na nossa sociedade, as mães também não querem ficar atrás. Porque eles notaram que os mais velhos, os pais, também estão a olhar para as miúdas da rua, tu sabe? As próprias mães que deviam servir como educadoras sociais, que deviam mudar a sociedade, também entraram na leva. Esse dia estamos a ver nas nossas ruas, quem está na de roupa curta é mãe de 30 anos. São mães, certo? São elas que estão a jardar também. Exatamente. Mas agora vamos aqui entrar a fundo na nossa questão em função do tempo. Presta fama. Sim, na verdade, quais são as consequências por entrar por caminhos escuros para poder ter fama? Quais são as consequências que podem trazer para a vida de alguém? Ok, primeiro sempre digo, o sucesso deixa rastros. O sucesso deixa rastros. Não existe ninguém que vai se tornar famoso de noite para o dia. Não existe. Você vê? Você precisa respeitar o processo. Infelizmente, nós não queremos esperar. A questão da espera é fundamental e é muito determinante.
Não veja que o fulano... Eu respeito todos os motivadores, mas eu sempre digo, enquanto alguém que estuda psicologia, enquanto intervencionista e ativista social, eu sempre digo, certos conteúdos motivacionais têm o mesmo efeito que a cannabis e certas drogas fazem no cérebro da pessoa? Tem. Por quê? Se nós usamos, por exemplo, a cafeína, ele dá uma força sobrenatural que você usa para fazer algo e depois do tempo você diminui. Quando nós olhamos muito para esses vídeos motivacionais, aí o motivador influencia. Muitas das vezes a pessoa que está a ser influenciada não leva em conta, né, a circunstância da sua vida. Na verdade, ele assiste tanto esses vídeos motivacionais que quer aplicar. Quando vê que aquilo não deu certo, ele volta ao zero. Para mim, eu ainda acredito. Mas das consequências mesmo. Sim, vou chegar lá nas consequências. Vou chegar lá nas consequências. Quando ele recebe aquilo com tanto entusiasmo e não dá certo. Muitas das vezes, por causa dessa necessidade urgente de se tornar popular, de se tornar uma celebridade, de todos os métodos que ele seguiu, não estão a dar certo. Ele começa a correr por caminhos escuros, não é? Ele vai na casa do senhor fulano, vai na casa da senhora fulana, é como se não bastasse. Ele por vezes toma alguma atitude, mas ele quer fazer alguma coisa que as pessoas se apercebam que ele existe. São pessoas vazias. E como consequência nós temos uma sociedade deturpada. Nós temos um indivíduo desnorteado. Porque a nossa sociedade está propensa a agarrar-se mais coisas erradas do que as coisas certas. Eu sempre digo que a má educação é sistematizada. Isso tudo foi automatizado. Então esse indivíduo colhe muitas consequências. Consequências para ele para a família também. Para a família também. Para a sociedade. Falou-se muito daquela miúda, de espaço termo, não sei, num país sério de verdade, se não tivéssemos num quintal. Qual miúda? Aquela miúda Serafina. Se nós não vivêssemos num quintal, um país que tem documento certo para ser país. Aquela miúda, o conteúdo dele já devia ser censurado. E falamos aqui há pouco tempo. O que é que vai ser do filho dele? Ela pelo menos devia apanhar uma bofetada. Certeza. O filho dele no futuro, por exemplo, estamos aqui a falar, o filho dele no futuro, quando ver esses vídeos da mãe, como é que será? Quais são as consequências que esse miúdo vai acarretar na escola? E a internet guarda tudo. Mas não é nuvem. O mundo hoje está mesmo lá no alto. Mas antes... Além das consequências. Exatamente. Tem várias consequências. A primeira consequência é a perda da privacidade, certo? E a segunda vamos colocar aqui como a pressão, ou seja, vamos colocar como crítica e negatividade que o indivíduo vai ter após passar por a mesma situação. E por outra, o isolamento após ter passado por a mesma situação. E por última, vamos cair sobre o impacto da saúde mental. Por ter tanto a possibilidade de correr atrás, tentar buscar a fama e tudo mais, quando não bate certo, ou seja, quando se porventura tu tens e depois descai ou cais em declínio, de qualquer modo, a tua psique já não volta a ser a mesma psique que você tinha antes. Os teus neurônios não vão processar do jeito que você processava anteriormente. Percebe isso? Então, de qualquer modo, a fama nos traz ou nos remete a um outro lado. Que ela Aldair Frazacas, tenho notado pelas ruas, eu pelo menos tenho notado, muitos jovens malucos. Há muitos malucos jovens. Exatamente. Isso como também há muitos malucos mais velhos. Não, mas agora a juventude, há muitos jovens malucos. Eu creio que há alguns anos não se via com tanta frequência assim. Exatamente. Mas atualmente existem muitos jovens malucos. A juventude em si é que mais tem recorrido a casas escuras. Sim. É mais a juventude. Por quê? Porque a juventude é a idade que de qualquer modo é experimental. Percebes? A fase da juventude a pessoa quer tentar fazer e desfazer. Percebes? Então é uma fase de curiosidade onde eu, Aldair Pedro, vamos supor, eu, Aldair Pedro, vou tentar ser, ou tentar correr para mim ser. Se não dá certo, vou dar retaguarda, mas vem as consequências. Eu sempre tenho dito para as pessoas, toda escolha tem uma consequência. E a questão aqui que nós queremos aqui nos ater é quais são essas consequências? Quais são essas consequências? Por exemplo, uma pessoa que recorre à casa escura para obter sucesso, obter dinheiro, obviamente que se aquilo que ele foi buscar dar errado, ele pode ficar maluco. Quer dizer que ser maluco ou maluca é consequência daquilo. E o caso mais grave, eu acho que a consequência mais pesada é mesmo a morte do indivíduo. Bem, achar uma consequência mais pesada sendo a morte, não sei, né? Mas porque a morte é o que ele mereceu por aquilo que ele correu atrás, percebes uma coisa? Porque eu acredito que falaram aqui sobre a questão mental. Exatamente. Porque o indivíduo, depois de ter recorrido a práticas não muito boas para chegar à fama, depois fica um transtorno mental.
Aí eles uns conseguem isolam-se, fogem das redes. uns ainda tiram a própria vida. Exatamente. Porque a pressão é tanta e não conseguem, obviamente, manter agora aquele nível de vida que foram buscar e tiram a própria vida. Quer dizer, a consequência, obviamente, uma das consequências e a mais pesada é mesmo a morte. Sim, pode chegar à morte, porque de certa forma, todos esses artifícios, esse caminho que as pessoas percorrem, quando eles notam que no final de contas não teve êxitos, tá? Ele cai numa profunda depressão, tá certo? Por conta da pressa. Nós tivemos a acompanhar o caso do Dubai Polar Party, não é? Aquela questão das meninas irem lá no Dubai para serem e tudo mais. Muitas das vezes, quando esses vídeos viralizaram, elas queriam o que queriam por conta do imediatismo. Conseguiram fama, conseguiram, está tudo bem. Mas muitas delas caíram em depressão, algumas chegaram ao ponto de se matar. Eu vou fazer parte, exemplo, vou fazer parte de uma família que a fulana de tal o vídeo viralizou. Agora os vídeos que viralizam dão a bater, tá vendo? Se você quer ser famoso, é só viralizar, postar alguma coisa aí viraliza. Mas pronto, você viraliza pornograficamente, o teu vídeo íntimo viraliza por ali, tá vendo? Quais são as coisas? Como é que você coloca a tua família? Como é que eu, como irmão, eu vou sair na rua, eu como educador social, eu vou sair para a rua como professor para transmitir mensagem a algumas pessoas, como religioso, pastor, ou seja lá qual for, vou para o campo, sabendo que lá na internet o vídeo da minha irmã vazou a fazer com fulano. A princípio, o que estará em mente é um transtorno mental. Percebes? O teu processador mental já não vai estar de jeito ou em condições por questões relacionadas ao teu conteúdo que viralizou. Percebes? Isto de qualquer modo vai trazer isolamento. É aquilo que o Borges disse. Muitos, ou seja, uma das piores consequências é a morte. De qualquer modo, nós só conseguimos prender e tirar uma lição quando acontece algo com o fulano e a gente vê que resultou. Percebes isso? E se olhar para o Borges, Borges correu atrás, Borges não conseguiu, Borges fez isso e aquilo. Borges, se no Borges não dá certo para mim, quer dizer, ou seja, se no Borges não dá certo, há pessoas que também vão pensar que aquilo não dá certo. Mas percebes uma coisa? Toda escolha tem uma consequência, quer seja escolha boa, como escolha errada, tem uma consequência. Eu acho que como considerações finais, na verdade, tudo tem um tempo. Exatamente. Atenção, Borges. Não é Borges que disse hoje. Isso já está lá desde os nossos ancestrais. Repete só novamente. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Maravilha. É isso. Bem, não é bom recorrer a essas casas, né? Não, negativo. Como considerações finais, eu sempre aconselho as pessoas a optarem pelo... Esperar dói, eu sempre digo, esperar não é fácil. Só que as coisas que doem são as coisas que no final têm sempre bons frutos. Você não tem a pressa. Inclusive, muitas dessas pessoas para conseguirem estar onde estão acentuados tiveram que passar por cima de pessoas. Não. Por vezes, eu sou muito mais inteligente. Eu vejo o Dário Invencível. Eu cantei com Dário, escrevi para muitos rapazes. Hoje eles estão tão, tá sabendo? Eu tive amigos, eu escrevi para muitos que hoje em dia estão lá no ar, tá sabendo? Mas eu conheço pessoas que queriam chegar lá. Muitas das vezes eu sou melhor do que ele, mas eu tenho que aprender a respeitar o tempo do outro. Hoje o Borges está aqui, eu preciso respeitar e entender que as portas se abriram para ele. Ao invés de servir alguém que impede, apoia sempre quem tiver a subir. Devemos, na verdade, ficar felizes com o sucesso do outro. Porque isso determina o nosso também, tá sabendo? Então precisamos respeitar. Esperar é essencial. Agora, nós estamos aqui a tocar muito na questão de casas escuras e lá em casa estão a pensar, não, é só casas escuras. Não. Significa toda vez que você mentir, toda vez que você roubar, toda vez que você, obviamente, se fores uma menina, no caso, expor o teu corpo na internet, isso estás, obviamente, a seguir por um caminho escuro. Correto. Perceba isso. Ok? Então, muitas vezes, muitas pessoas não ficam famosas por ir ao quimbandeiro ou aos quimbandas. Ficam famosas por aquilo que já falamos aqui, porque o vídeo ou seja, o vídeo viralizou na internet porque ela usou a nudez, mostrou o corpo dela, enfim. Mas a grande lição que fica aqui, por exemplo, para vocês os dois aqui, como jovens e o Frazac aqui frisou que já escreveu para muita gente que hoje está num patamar elevado. Boa. Obviamente é esperar pelo seu momento, está a esperar, na verdade, e vai chegar, porque cada um, na verdade, a sua história foi escrita de forma diferente, cada um no seu tempo. O Aldair está aí, eu acho que o sonho é amanhã ser um dos grandes palestrantes do país, a nível do Dar dos Santos e de outros. Realizado. Exatamente, mas devemos também, e é algo que muita gente não faz isso, é celebrar as pequenas vitórias. Precisamos celebrar diariamente as nossas pequenas vitórias. E então, como considerações finais, conselhos que querem deixar para a nossa juventude? Bem, acho que já deixou as considerações finais. Bem, eu digo para todo o pessoal que está lá em casa. A princípio abordamos sobre o assunto, sobre o preço da fama. A tua hora vai chegar e o teu momento também vai chegar.
percebes uma coisa, não importa onde estiver, sentado, de pé, correndo, dançando, saltando, a tua hora vai chegar. Mas percebes uma coisa, quando estiveres lá no alto, perceba que você deve se posicionar. E ao se posicionar é respeitar o processo. Boa. Não seja logo imediato, porque camarão que, ou seja, o apressado come queimado ou come cru, às vezes. E se quiseres manter aquilo que você quer, que futuramente, de qualquer modo, pode ser benefício, quer seja para ti e para a sociedade em geral, deves posicionar e colocar de forma reta a tua própria personalidade e contando com a personalidade dos outros. Se quiseres crescer, pensa em você e também pensa nos outros. A vida no particular, também no coletivo. Ok, Aldeir. Frazar, tem mais alguma coisinha que gostaria de... Bom, aquelas pessoas que já conseguiram atingir a sua realização, eu apelo sempre que nós temos muitos músicos que quando tiveram lá, muitos artistas que quando tiveram no topo se distraíram. A primeira coisa que fazem logo quando têm sucesso na vida é começar a namorar à toa. Abandonam a mulher de sofrimento porque já não vale nada. E aparecem jardas, é síndrome, daqui a pouco vamos ver o Mister. Aparecem jardas. Até uma mulata, a fulana já não vai. Tomara que o Mikasa não olhe para uma mulata depois. Não, Mikasa já é casado. Já é casado. Porque, a Janete lhe mata. É isso que acontece muitas das vezes. Nós atingimos um patamar, estamos lá no auge da fama e nos distraímos com mulheres, droga. Não, aproveita essas circunstâncias para agregar, invista em alguma coisa, porque temos bem de música, o nosso país não valoriza artista. Quando tua fama desce, você vai pro lixo, estás a ver? Então aproveita, não se distraia, fica focado naquilo que realmente interessa, passa um bom legado para as outras pessoas. Boa. Aldeir, chegou o momento, na verdade, de vocês venderem aqui o vosso peixe. Aldeir vai falar um pouquinho daquilo que é o seu trabalho, aquilo que tens feito como palestrante, formador de oratória, porque nós aqui também no Mikasa Podcast damos espaço para que os nossos convidados publicitem aqui o seu negócio, né? Então tem aqui 1 minuto para publicitar o seu negócio, Aldeir. Bem, 1 minuto é só meu. Encosta. Boa. Eu sou Aldeir Flor, responsável na área do crescimento pessoal e profissional. Eu ajudo-te a sair da zona de conforto para a zona de confronto. Eu estou aqui disponível para dar o devido tratamento relacionado ao teu crescimento. Sempre que puder, solicite os meus serviços. Para mais informações, eu sugiro que corras às minhas redes sociais, nesse caso Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, Aldeir Pedro dá espaço Forria. O TikTok, Aldeir Pedro Flor. Entre outras redes, Instagram, LinkedIn, Aldeir Pedro Flor. Para mais informações, entre em contato com a nossa área 921 95 54 08. Lembra-te de uma coisa, é dono do mundo, não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe, e quem aprende é multiplicador. Maravilha. Frazac. Bom, Josarias Erivelton Frazac é meu nome. Bom, primeiro agradeço pela oportunidade. E desenvolvedor pessoal, professor, muita coisa que alguns até dão, mas acima de tudo eu levo sempre as pessoas a atingirem um patamar distinto e eu apelo sempre pela originalidade. Nós temos muitos plágios na nossa sociedade. As pessoas esqueceram de ser elas, né? Sim, esqueceram de ser elas próprias e querem ser reflexos das outras pessoas. Portanto, nós precisamos ser cada vez mais racional. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é no teu investimento pessoal. Você precisa investir, agregar valores para ti próprio, porque o verdadeiro conhecimento não é aquele conteúdo que você tem expandir aí só, que você lê. Não. Quando você aprende algo e ajuda a influenciar positivamente a tua sociedade, esse é o maior investimento, esse é o melhor conhecimento que tu podes ter. Josarias Frazac, Facebook, TikTok, está aí a minha página, Zacarias Explica. Estão todos convidados a fazerem parte da minha página. Também tem um canal no YouTube. Canal, obrigado. No YouTube, Josarias Te Explica. Josarias Te Explica. Os vídeos mais compridos estão lá, esse vídeo também estará disponível lá. É só darem lá um pulo no canal. Ok, muito obrigado, Passi. Assim foi a conversa com os nossos convidados, jovens promissores, jovens que na verdade agregam coisas para a sociedade. Tem aqui jovens que de facto você pode seguir naturalmente todos os dias, porque são jovens que podem passar uma outra visão da vida. O preço da fama, o preço pela fama foi na verdade o tema de hoje, mas antes mesmo não deixe de seguir a nossa página, no Facebook, no TikTok e também no YouTube. E já sabe, você que é empresário, tens obviamente aqui no Mikasa Podcast espaço para publicitar o seu negócio. Um forte abraço, eu sou o Borges Mendes, é claro, estamos juntos. Até um próximo encontro.